Então, essa aula eu vou falar sobre pré, intra e pós-treino. São várias perguntas que eu sempre recebo, vários assuntos que sempre aparecem no meu direct, no consultório, nos atendimentos, mas se eu não abordar nenhum tipo de dúvida aqui, deixa no chat, tá bom? Eu vou entrar na tela aqui para conseguir mexer nela. E aí, eu quero saber aqui no chat, já para conseguir direcionar para vocês melhor essa reunião, que tipo de modalidade você faz, ou se você não treina, se você treina, qual é a sua modalidade? Eu queria saber, coloca aí, só para eu conseguir direcionar. É musculação, corrida, você faz crossfit, musculação, nenhuma ainda? É isso mesmo, eu falei que essa aula não é só para quem treina, é para qualquer pessoa, porque a gente consegue musculação iniciante, Luana, isso mesmo. Legal, vamos ver. Tem atleta aqui de competição, de alguma modalidade? Musculação e caminhada, musculação, iniciante total, é isso. Musculação e jiu-jitsu, ótimo. Gente, se tiver algum atleta aqui, eu consigo tirar algumas dúvidas pontuais também, tá? Então, eu vou falar de modo geral para pessoas que praticam atividade desportista. Quero competir, Henrique, o quê? Qual é a modalidade? Só para eu entender que tipo. Fisiculturismo, show de bola, sensacional. Amanhã eu estou em competição, amanhã eu estou com atleta. Professor de karatê, tem uma equipe de competição. Perfeito, perfeito. O pessoal te chama de Sensei Ventura, por acaso? Só uma curiosidade, porque tá aqui, Dojo Ventura. Sensei Michel. Tá, legal, Sensei. Depois, legal, pessoal, então vamos lá, modalidades temos várias. E cada modalidade utiliza de uma via predominante como combustível energético. E quando a gente fala em musculação, crossfit, eu vi que tem bastante dúvidas, cardio em jejum, treino para emagrecimento, qual é o melhor? Precisa tomar whey logo depois do treino? Então, são bastante dúvidas que a gente vai conversar bastante hoje, tá? E eu queria saber aqui também, quem já sentiu que treina, mas não evolui como gostaria? Vocês têm essa sensação? Ou quem treina e sai mais cansada do que entrou, já chega cansado no treino, cansada no treino, sente que falta energia no meio do treino. Isso tudo pode ser consequência de uma alimentação desajustada, e a gente consegue facilmente, é bem isso mesmo, a gente consegue facilmente, com pequenos ajustes, colocar a sua alimentação, seguir de acordo com o que você tem que fazer, porque quando a gente fala em atividade física, a sua alimentação que tem que ir de acordo com a sua rotina e não o contrário. Se a gente fica pensando no contrário, a gente sempre erra. Então, é sempre ver o que você faz, qual é a sua atividade e o que a alimentação precisa fazer para ajudar para que você realize essa atividade de forma eficiente. É assim que eu gosto de trabalhar, tá? E assim, sem muito modismo, na internet tem muita coisa, é muita informação, na verdade é muita coisa e não tem nada, sabe? Eu gosto de trabalhar com a rotina, e quando a gente coloca a rotina como prioridade, a alimentação vai ajudar, vai auxiliar, a gente faz de forma eficiente, tá? E quando vem na tua cabeça física, realmente você pensa, por exemplo, quando a gente fala em melhorar a sua performance, às vezes vem na tua cabeça, de repente, suplementação, um injetável, um comprimidinho, um multivitamínico, é sempre assim, o que eu tomo? As perguntas vêm assim, Lu, o que eu tomo para melhorar minha performance? Lu, qual é o suplemento para melhorar a minha performance? E aí eu sempre devolvo a pergunta, você já ajustou a alimentação? O que você já fez a respeito da sua falta de energia que veio do básico, do simples, que é a sua refeição? A suplementação, ela é a cerejinha, e não o contrário. Eu vou perguntar para você agora se já aconteceu de você pensar que treinar em jejum você emagrece mais, ou às vezes você fala assim, puxa vida, eu estou em dieta de emagrecimento, eu vou tomar só um cafezinho, vou treinar, não vou fazer meu café da manhã não, porque eu quero emagrecer, ou de repente, eu falo emagrecimento porque eu não sei, quantos de vocês aqui buscam emagrecimento? Porque aí eu mudo só o exemplo, mas é que muitas pessoas que têm bastante mitos conceituados na cabeça,
pensam na alimentação como algo prejudicial, tem o alimento como um vilão, e aí tem medo. Ah, então tá, eu vou falar sobre emagrecimento, então, tá? A performance, ela vai atuar de qualquer maneira. Eu quero boa performance para quem quer emagrecer, para quem quer manter peso, para quem quer ganhar peso. Ter uma boa performance vai ser para qualquer objetivo. E o meu objetivo é fazer com que você treine bem, tá? Independente de que seu objetivo seja emagrecimento, ganho de peso, ganho de massa muscular, ou apenas performance esportiva mesmo. Eu gosto de atuar no ganho de performance, tá? E aí, ó, quem já ficou horas sem comer depois do treino? E às vezes vem aquela pergunta, Lu, eu preciso tomar whey depois do treino? Eu preciso comer imediatamente após o treino? Vocês têm essas dúvidas? Porque eu já vou começar respondendo aqui, ó. Se você já treinou em jejum achando que ia emagrecer mais, vou dizer para você que se você fizesse, de repente, um treino bem alimentada, só que de uma forma bem eficiente, bem específico e de forma intensa, você teria um gasto calórico maior, e dessa forma você ia emagrecer mais. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Comparando treino em jejum com treino alimentado, no quesito gasto calórico, gastar mais, você gastaria mais treinando alimentado. Então, vamos lá, por exemplo, se eu comparar, tem estudos científicos para isso, tá? Se a gente compara, sempre que treino sem comer, peraí, que eu tenho que abrir esse chat aqui, peraí. Sempre treino sem comer, pois sinto muito enjoo se como. Ó, vamos lá, Lê, vou responder a sua primeiro. O que acontece? Você treina em jejum de manhã, mas você não está em jejum literalmente. Por quê? Aí que está a pegadinha. Todo mundo se confunde aqui, porque a sua última refeição noturna, ela serve como pré-treino. Então, você tem a sensação de estar treinando em jejum, mas você está treinando com combustível energético suficiente, porque o seu organismo ele vai estocar energia durante o sono e você vai ter energia para treinar de manhã mesmo sem comer. Entende? Então, é em jejum, entre aspas, porque você tem combustível energético da sua última refeição noturna. Então, quando as pessoas falam para mim, eu gosto de treinar em jejum, a gente tem que saber como que é esse jejum, quanto tempo sem se alimentar você está, e se a sua última refeição foi o suficiente para fazer essa reposição, que a gente chama de glicogênio, que é a reposição de estoques de carboidrato no seu músculo, no seu fígado, para você ter energia para treinar, e assim você vai treinar em jejum de manhã, só que alimentada. Não é legal? A nutrição esportiva é maravilhosa. Luísa, pois é, minha dúvida é essa também. Trabalho à noite, posso ir direto para a academia para treinar? Segue a mesma premissa, Luísa, segue a mesma premissa. Mas depois que eu treinar, chego em casa, tomo café. Aí, ó, vamos lá. Então, respondi sobre esse treino em jejum de manhã. Aí tem uma outra nuance aqui, que seria, depois do treino, preciso comer imediatamente após? Nesse caso, eu gostaria que sim, porque você trabalhou no seu treino com seus estoques de glicogênio, e quando você termina a sua sessão de treino, talvez você já tenha zerado ali, e aí, por exemplo, se você busca emagrecimento, só pelo simples fato de você sair da academia e ir para casa, já leva um tempo suficiente para você sentir fome. Sentiu fome, para o emagrecimento é cilada, porque aí você vai exagerar. Gente, olha isso, pega a visão, tá? Isso é muito importante. Sabe o que acontece com o seu corpo? Quando você começa a fazer isso de maneira cíclica, o seu organismo começa... Já ouviram falar em curto-circuito metabólico? Eu estou falando muito sobre isso nas minhas redes sociais. Se vocês são novos nas minhas redes sociais, eu vou falar agora. Quando a gente repetidamente começa a fazer modulações no nosso metabolismo, você come fora de hora, você treina sem comer e fica com muita fome, compensa na sua próxima refeição. Tudo isso gera no seu organismo um desequilíbrio, e esse desequilíbrio faz com que você
tenha esse metabolismo desacelerado. E quando você desacelera o seu metabolismo, você começa a sentir fome fora de hora, você dorme e não descansa, seus sistemas, todos, né? Todos os seus sistemas ficam, de certa forma, afetados: sistema imunológico, sistema cardiovascular, sistema intestinal, tudo fica desarranjado. Você não consegue ganhar massa muscular, porque você não está sintetizando hormônio de forma eficiente, e tudo isso vai gerando esse desequilíbrio, tá? Por isso que eu gosto de colocar isso tudo de forma ajustada, e é muito mais fácil a gente conseguir consertar todos esses mitos, todas essas crenças que a gente escuta por aí, porque todo mundo fala, você precisa fazer um treino em jejum para emagrecer. Você percebe que você está fazendo um treino em jejum, mas você não está em jejum literalmente, porque se você for levar ao pé da letra, as pessoas pensam que você tem que treinar com fome, treinar sem energia, e treinar sem energia é entrar com o corpo em curto-circuito, e não é isso que a gente quer, tá? Mas depois que eu treinar, chego em casa, é essa daqui. Ó, eu vou avisar que o pessoal aqui, peraí, que lá do Instagram que tá ao vivo, o pessoal aqui tá ao vivo também, eu nem sabia, minha equipe tá demais. Me colocaram ao vivo aqui no Instagram, gente, eu nem sabia, eu tô muito chique, faz esse making off aí. Ó, eu acordo às 4h20, pego o ônibus para às 6, nesse período eu só como uma banana, um pós-treino, levo pão com ovo, é o suficiente? Eu acordo, deixa eu raciocinar, Henrique, eu acordo às 4, pego o ônibus para treinar, às 6, nesse período eu como uma banana e pós-treino levo um pão, tá ótimo. Qual é o seu treino mesmo, Henrique? Qual é a modalidade? Mas tá ótimo, por quê? Aí, lembra que eu falei que a sua última refeição é o seu pé, meu, estou fazendo tudo errado. Ô, Luísa, pelo amor de Deus. Não, você precisa de mim. De Lu para Lu. Vou te ajudar. Ó, Henrique, voltando aqui. Qual a sua musculação, perfeito. Lembra que eu falei que a sua última refeição é o seu pré-treino? Então, você tem energia para treinar e você tem energia do seu pré-treino imediato. O que seria seu pré-treino imediato? Essa banana que você come antes do treino, tá? Então, está ótimo. E um cafezinho. Ó, o café, se ele for sem açúcar, ele só te dá estímulo, que é aquilo que te deixa ligadão. Agora, se ele tiver açúcar, que é o açuquinha da energia, aí sim ele vai manter energia para o seu treino também, energia rápida. Deixa eu ver o que mais aqui, que é essa pergunta aqui, ó, já tomou só um café e foi treinar? Pessoal, só toma um cafezinho, o super coffee, e vai treinar. Provavelmente você tem energia da sua última refeição, e você atribui o seu emagrecimento ao jejum. Não faça isso, vamos desmistificar isso, você tem energia. E quando você atribui um benefício a outro, você negligencia outra coisa. Deixa eu explicar, ficou confuso. Se você atribui o seu emagrecimento ao jejum, você vai ficar com raiva do carboidrato, você vai ficar com raiva da comida. Por isso que eu preciso falar isso aqui para você. Já ficou horas sem comer depois do treino? Ó, então, quando eu falo se você precisa comer logo após o treino, eu vou falar que vai depender da sua última refeição, que horas que ela aconteceu. Se ela aconteceu muito tempo atrás, o suficiente para você ter fome, e fica naquela, eu preciso emagrecer, vou segurar mais um pouquinho. Nessa daí, você já entrou com o seu organismo em curto-circuito, porque você vai esperar mais um pouquinho, a sua fome vai vir daquele jeito e você não vai ter controle. Não é muito melhor você pensar em comer quando a fomezinha aparece? Assim você controla a quantidade. Agora, se você espera a fome chegar daquele jeito, a gente não tem controle. Eu falo isso até por mim. Se eu demoro para fazer minha próxima refeição, eu venho com muita fome. Eu nem quero comer saudável e nem quero comer na quantidade certa. Você concorda? Então, é muito melhor esperar, comer na hora que começa a vir aquela fomezinha do que esperar a fome maior chegar.
E aí, minha galera, seu corpo precisa de 3 coisas para evoluir no treino. Lembra que eu prefiro te trazer performance? Preciso melhorar a sua performance, porque você precisa de energia para executar esse treino, você precisa de estímulo, certo? Que é o treino específico, e você precisa de uma boa recuperação. E essa boa recuperação não é só descanso. Essa boa recuperação é energia novamente, é comida, você precisa disso. Se você errar em um desses, você pode treinar o quanto quiser que o resultado não vem. É triste, né? Mas é o que acontece. Para tudo isso, então precisa estar tudo casado. A energia para você treinar, o estímulo correto e a boa recuperação, tá? Fora isso, ainda tem outro detalhe, que é você também precisa, além do planejamento, do treinamento, da dieta, você precisa modular o seu intestino, o seu sono, a imunidade, o estresse, e aí sim a suplementação, entende? Quando eu falo que a suplementação é a cerejinha do bolo, porque antes de ajustar tudo isso, eu não dou suplemento para ninguém. Você acredita? Vocês concordam comigo ou não? Ou vocês vão no nutricionista já esperando uma cartinha de, uma listinha, uma prescrição de suplementação e manipulado? Na internet, muitas pessoas colocam o carboidrato como o vilão e as gorduras como mocinhas, né? Então tem a supervalorização das gorduras, colocando a gordura lá no pedestal e o desmerecimento dos carboidratos, colocando ele lá embaixo. Quando a gente fala em energia para você treinar, principalmente musculação, essas modalidades que vocês colocaram aí, luta, o principal combustível, a gasolina aditivada é o carboidrato. Sério mesmo. E quando a gente fala em supervalorização das gorduras, sabe onde está a cilada? Sim, as gorduras são super essenciais, a gente precisa dela para síntese hormonal, para várias outras funções, mas se você exagera um pouquinho nela, o emagrecimento não vem. E muito pelo contrário, você pode ganhar peso comendo pouco. Aí você fala, eu vou comer, eu como, é pão com pasta de amendoim, banana com pasta de amendoim, é azeite, eu como azeite porque é saudável, sim, tudo isso é saudável, mas se a gente está falando de emagrecimento, a gente tem que ter um olhar mais cauteloso e criterioso para as gorduras, não deixar de comer, não é cortar nenhum nutriente, a gente precisa de todos, mas eu vou falar para você aqui, ó, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Aí imagina, se você consome 100 gramas de carboidrato, quanto você está consumindo de calorias? E se você consome 100 gramas de gorduras, quanto está? Quase dá o total de calorias diárias que você precisa para um dia inteiro, se você exagerar na gordura. E aí, vamos falar, quando a gente fala em performance esportiva, eu falei que o carboidrato é a nossa gasolina aditivada, é bem isso. E outra coisa, quando a gente fala em melhorar a performance, a gente fala em alimentação ajustada. Aí você imagina, você está em dieta para emagrecimento, você quer emagrecer e tenta fazer sem orientação, sabe? Com orientação da internet. Você faz um déficit calórico muito alto, você come pouco e você não consegue treinar bem. Se você não treinar bem, você não tem resultado. Então, se você pensa em fazer musculação, o nome musculação remete a músculo. Se você faz esse treino de musculação de forma ineficiente, nunca que você vai ganhar músculo. Consegue entender? E assim, é possível sim a gente conseguir perder gordura, ou seja, emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. É possível, principalmente em treinos para iniciante, principalmente em déficit calórico não muito agressivo. Então, é sim, é possível. E eu prefiro muito mais trabalhar nessa linha de forma gradativa, contínua e duradoura, do que de uma forma agressiva, que você consegue perder peso de uma forma rápida, mas você ganha mais rápido ainda, e você ganha mais peso ainda do que você perdeu. E eu estou falando isso, quando a gente fala em perda de peso, hoje a gente tem que falar muito sobre os inibidores de apetite, né? Então, muitas pessoas que
tomam, que fazem uso de alguma medicação que ajuda a reduzir o apetite, é nesse momento que a pessoa mais precisa de um nutricionista, porque assim a gente vai fazer um ajuste calórico total para você não bagunçar o seu metabolismo. Se bagunçar o seu metabolismo, deixar ele entrar em curto-circuito, depois para modular, jogo de paciência. Sabe aquele jogo de paciência? Eu vou ganhar um pouquinho de peso, mas eu preciso comer um pouquinho mais, para depois conseguir fazer um déficit calórico novamente de forma não tão abrupta e conseguir perder peso. Então tem esse olhar também, tá? Então, ó, estratégia que eu gosto, que é conservadora, uma estratégia Bailu, é uma dieta isocalórica, que eu chamo, que é uma dieta que você consome a mesma quantidade que você gasta, tá? E aí a gente faz o quê? Um treino eficiente. Aí sim, a gente vai conseguir obter o déficit calórico a partir do nosso treinamento eficiente. E se tem algum profissional aqui da educação física, vai me apoiar, tá? Porque eu sei que vocês querem um treino que rende. E é isso que eu gosto de ofertar para os meus pacientes, um bom treino. Porque comer mais significa treinar mais, e isso te gera mais resultado. É isso, simples assim. Eu gosto muito de trabalhar com melhora da performance. E quando a gente fala em déficit calórico agressivo, se você fica muito tempo pensando em emagrecimento, comendo pouco, deixando o seu corpo em curto-circuito metabólico, porque seu metabolismo vai lá para o chão, não é só o emagrecimento que vai atrapalhar. Sabe o que acontece quando te falta energia? A queda da performance é óbvio, porque a gente já falou muito sobre isso, mas você pode ter alterações no humor, alterações hormonais, distúrbios alimentares, porque você fica com fome o tempo todo, você fica cansada, infertilidade pode acontecer, sabia? Devido a um déficit calórico agressivo e contínuo por muito tempo. A sua saúde óssea pode ser comprometida, porque quando falta nutriente no seu corpo, ele dá um jeito de conseguir. E ele faz o quê? Ele busca nos seus cabelos, da sua unha, da sua pele, do seu músculo, e você fica em obesidade sarcopênica, que é o nome que a gente chama para quem tem muita gordura e quase nada de massa muscular. Isso é super deletério para a saúde, é super ruim, tá? Além disso tudo, também alterações gastrointestinais, cardiovasculares, desenvolvimento do crescimento. Me fala aqui, gente, antes de eu passar para o próximo, alguém já sentiu alguma dessas alterações? E vocês acabam pensando, poxa vida, eu não estou com a saúde muito boa, eu vou procurar um médico, porque eu estou com distúrbio do sono, meu intestino não está funcionando, eu vivo cansada, eu durmo depois de uma noite de sono e continuo cansada. Coloca aí, dá um joinha, fala eu, levanta a mão. Eita, gente. Olha, parece que eu tô lendo a mente de vocês, né? Mas isso acontece, às vezes a gente fica procurando o vilão, procurando a causa, e a causa é justamente uma dieta bem feita, é um estilo de vida adequado. E para você sair desse curto-circuito, você precisa ajustar toda essa rota. Tudo isso que a gente está falando aqui é para você ter energia. Então, percebe? Quando a gente fala em melhora da performance, a gente não consegue trabalhar simplesmente nela, simplesmente numa suplementação. A gente precisa tratar todo o nosso sistema, modular o nosso estresse. Isso é difícil, né? Falo por mim, eu sou uma pessoa estressadinha. A gente precisa modular o nosso humor, nossos hormônios, a gente precisa modular a nossa refeição, nossa atividade física, cuidar do filho, cuidar da. Ai, gente, é tudo, né? É tudo. Escreve aqui, ó. Quantas vezes você já tentou chegar onde você quer, sozinha e não conseguiu? Conta aí. Quantas vezes você já tentou modular tudo isso de forma aleatória e sozinha, sem ninguém te ajudando? Pois é, gente. Aí, ó, agora aqui vai chegar um ouro da nossa aula, hein? Presta bastante atenção aqui. Informação na internet, na verdade, é muita informação e nenhuma ao mesmo tempo, tá? Mas aqui eu vou falar para você.
Como você está hoje? Como está a tua refeição hoje? Você quer sair do mundo onde você está e chegar no mundo ideal, assim, ó, pau, de ontem para hoje? É. Então, por exemplo, quando a gente está falando em alimentação, será que é obrigatório fazer todas as refeições? Temos 6, vai. Temos possibilidade de fazer café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Temos 6 refeições possíveis. Quantas você faz hoje? Você faz uma, duas refeições ao dia, duas grandes refeições ao dia, 3? Você acha que é possível você sair do mundo de onde você está para o mundo perfeito, que seriam 6 refeições logo de cara? Ou você faria isso por 20 dias e logo ia desistir? Como eu gosto de trabalhar? Fazer aos poucos, dar um passo por vez, subir um degrau de cada vez, tá? Então, não é obrigatório fazer as 6 refeições. Você sabe ali, é a sua meta, seu objetivo é chegar lá, mas você não precisa chegar lá amanhã, agora, você vai aos poucos, e é isso que eu quero te mostrar, tá? Então, assim, sempre que você conseguir ajustar um pouquinho, você já vai colher um benefício. E aí, você faz de novo, evolui, vai evoluindo aos poucos. Quem concorda com isso? Ou quem aqui é do 880? Quem é do 880 ou concorda em seguir um passo por vez? Sabe por quê? Quando você segue um passo por vez, você vai criando um hábito, fortalecendo esse hábito, criando outro. Você vai construindo hábitos. E assim você não sente, essa mudança vai ser de forma contínua e duradoura, porque você vai construindo, além de toda a orientação, além de todo o aprendizado, porque eu falo que a nutrição, ela é basicamente um aprendizado. Ingestão proteica. Aqui as pessoas me perguntam bastante também. Quanto por quilo de peso de proteína eu devo consumir? E aí vai seguir na mesma linha de raciocínio de quantas refeições eu devo fazer. Por quê? Tem aquele cálculo que você já deve ter visto, tem um monte de vídeo viral na internet, você tem que consumir 1,5 kg, 1,5 g de proteína por quilo de peso. E aí você vai, pega seu peso, 60 quilos, vezes 1,5 kg, chega lá em tantos gramas de proteína por dia. Aí tem que saber quantos gramas de proteína tem em 100 gramas de carne. É uma confusão danada. E deixa isso para o nutricionista. Não precisa fazer esse cálculo, deixa isso para a gente faz e te entrega prontinho. Qual é o lance aqui? A proteína, ela deve ser consumida de forma fracionada ao longo do dia e não precisa colocar muito. E qual é o padrão da família popular brasileira? Muita carne no almoço, muita carne no jantar, e os lanches é rodeado de carboidrato. E aí vem o nutricionista e fala: você precisa diminuir o carboidrato dos lanches e colocar proteína. Aí vocês entendem o quê? Eu preciso parar de comer carboidrato e preciso comer muita proteína. E eu sempre escuto quando eu vejo, olha, tem muita carne aí, a pessoa fala assim para mim: é proteína. Mas é proteína. Ou então eu chego, eu nem falo nada. Às vezes eu chego no lugar, tem uma pessoa comendo alguma coisa, eu só vou falar oi, a pessoa chega, oi, Nutri, mas é proteína. Então eu sei que na cabeça de muitas pessoas tem esse conceito de que quanto mais proteína, melhor. E não, tá? A gente tem um teto de proteína para ser sintetizada, a gente tem um limite de proteína por vez. Então, assim, o nosso corpo, ele vai captando a proteína e absorvendo essa proteína de forma lenta e gradativa, e é de forma pequena. Então, a gente precisa, assim, de uma quantidade total diária, porém, essa quantidade deve ser fracionada. Sem fazer conta, tá? Outro ouro da aula. Isso aqui, ó, só para quem tá aqui, tá? Se você quer ter um ajuste proteico adequado, em todas as refeições, coloca um pouquinho de proteína. Deixa eu te ensinar bem rápido aqui, ó. No café da manhã, você coloca uma fonte pode ser ovos, iogurte, um patê de atum. No lanche da manhã, você também coloca alguma coisa assim, pode ser ovos, queijos. No almoço, no jantar é muito fácil, tem carnes. Aí você vai fazer o quê? Escuta essa, você vai reduzir o tamanho da carne que você coloca no prato, porque a maioria das pessoas exagera um pouquinho, tá? Então pode diminuir um pouquinho, colocar também um pouquinho no lanche da tarde, lembrando que as leguminosas fazem o papel de reposição proteica também, assim como as carnes, tá? Não precisa ser somente alimentos de fonte animal,
temos feijões, grão de bico, vários outros alimentos de fonte vegetal que fazem reposição proteica de uma forma muito eficiente, inclusive. O carboidrato não negligencie esse nutriente, porque ele é o único substrato que é capaz de te trazer energia de forma anaeróbia. O que seria isso? Na ausência do oxigênio, tá? Então, assim, por exemplo, se você tem uma atividade que você precisa de um sprint, de uma potência muito forte, ali nesse momento não tem oxigênio, e o carboidrato é o único nutriente que atua nessa via, tá? Então, não podemos... Atleta que negligencia carboidrato não consegue performar muito bem. Intratreino. Quem aqui tá com a garrafinha de maltodextrina de pré-treino, intratreino durante a musculação? Quem? Tem alguém que... Vocês têm alguma dúvida de intratreino? Intratreino seria aquela suplementação que você fica tomando entre um treino e outro, ou entre o seu treino. Deixa eu abrir o chat aqui. Peraí. Tem alguma dúvida sobre intratreino? Tem que subir. Ah, tem bastante... Não, agora que eu tô vendo aqui, ó. A Ana que tem uma dúvida sobre... Tá. Ana, você é celíaca? Celíaca. Celíaca. Não, tá ótimo. Ainda bem que você me... eu tô com um roteiro sobre viver sem glúten. E esse roteiro vai ser bem interessante. Eu vou gravar ele para o YouTube, mas eu consigo, sim, já te dar... Qual que era o tema que a gente estava falando? Era sobre pré-treino, intratreino? Ah, sobre o carboidrato. Ana, facilmente você consegue atingir seus estoques de energia a partir do carboidrato que não seja de origem do trigo, que não seja de origem não só do trigo, que não tenha glúten na sua composição, tá? Então, temos vários mix de sementes. Por exemplo, já vou te falar aqui algo que vai salvar a tua vida. Você tem que ser amiga número 1 dos tubérculos, que seriam isso. Batatas, raízes, mandioca, mandioquinha, para tudo isso. Então, assim, se for fazer pão, é pão de um mix de farinha sem glúten. Eu não vou falar só a farinha de arroz, porque trabalhar com a farinha de arroz é um Deus nos acuda. Fica seco que nem o deserto do Saara, a sua comida fica ruim para danar, mas aí você consegue fazer um mix, de repente com polvilho, tá, mas isso daí depois a gente fala um pouquinho mais, deixa eu só te dar um macro aqui. Você consegue utilizar carboidratos a partir de batatas, que seria batata, mandioca, aí você não precisa ficar no pão, porque quando fala em doença celíaca, a gente já pensa logo no pãozinho, na pizza, no macarrão. E hoje, facilmente, no mercado, a gente encontra muitos produtos sem glúten, muitos. Hoje, assim, é bem mais fácil comparado a um tempo atrás, mas também há um tempo atrás nem tinha doença celíaca. Deixa eu ver o que mais aqui. 880, era eu todinha. Eita, Glória, saiu, graças a Deus. Tenho pressão alta, posso tomar maltodextrina, Henrique? Ó, precisaria de uma avaliação um pouquinho mais detalhada, mas de antemão eu já digo para você que pode sim, de uma maneira ajustada. Por exemplo, mas será que você precisa? Aí é que está a questão. A questão não é se eu posso tomar algum tipo de suplemento ou não. A questão é, eu preciso desse suplemento, e quando eu vou falar do intratreino, tudo vai influenciar a hidratação, a duração do treino, a intensidade que você executa essa atividade e o objetivo. Então, por exemplo, vou dar várias situações, porque são várias aqui, precisando de um intratreino ou não. Você que sai cedo de casa, né? Eu lembro. Ó, então vamos lá, vamos colocar para a sua realidade. Você sai de casa às 6 horas da manhã, treina lá para umas 8 e chega no seu trabalho 10, 11 horas da manhã e só vai almoçar. Aqui eu colocaria um intratreino. Facilmente. Consegue perceber? Então, outra situação. Você executa você falou que queria fazer arte marcial. Então, por exemplo, você faz musculação, você sai da musculação e vai fazer um treino de arte marcial, ou vice-versa. Entre um período e outro, eu colocaria um intratreino, e não digo colocar, acabou a musculação, vou tomar todo o meu intratreino e vou para a aula de luta. Não, eu tomaria logo no início dessa musculação.
já tomariam um intratreino. E o intratreino pode ser maltodextrina, pode ser palatinose, são vários, pode ser uma comida, pode ser um pão, pode ser uma banana, pode ser vários alimentos. Então, quando a gente fala em intratreino, não é sinônimo de suplemento, tá? Pode ser qualquer outra coisa. Então, pode ser um bolinho, ó, então, bolinho de milho com fubá, sem glúten, bolo de milho. Isso pode ser um intratreino, pode ser em competição. Gente, eu levo jujuba para as equipes das competições onde eu vou. Eu levo bala, eu levo suco de caixinha. Então, são várias cartas na manga que a gente tem, que a gente não precisa lançar a mão da suplementação propriamente dita. Entende? Alguma dúvida mais sobre intratreino? Quando a gente começa a fazer tudo isso de uma forma desajustada, o nosso organismo, ele é muito certinho, ele trabalha como se fosse um reloginho. Alguma coisinha errada já é o suficiente para esse mecanismo não rodar de uma forma eficiente. E não sei se vocês sabem, não sei se todos que estão aqui, alguns aqui eu já conheço há bastante tempo, eu tive um período da minha vida que eu entrei num curto-circuito metabólico, minha gente, vocês souberem, sabe o que aconteceu? Eu casei. O Marcio vai me xingar. Aí, você sai da casa da mamãe, você não quer fazer o quê? Comida. Aí você faz o quê? Aprender. Eu comi a vida inteira de uma forma muito saudável, sempre. Sempre, a minha vida toda muito bonitinha, comi ali bonitinho. E quando eu me casei, eu não queria fazer comida, né? Na minha casa, a casa da minha mãe, todo mundo cozinhava para mim, a comida já estava no meu prato, praticamente. E eu descobri o quê? Gente, eu descobri o delivery, China Box especificamente, não sei se ainda existe. E eu queria comer isso todo dia, era gostoso, né? Descobrir os alimentos super palatáveis. E hoje em dia, quanto mais você consome esses alimentos industrializados e esses mais gostosos, mais você quer comer e mais difícil fica para você trazer o seu paladar para o habitual, para o saudável. E eu fui modulando o meu paladar pouco a pouco, porque eu comecei de forma contínua fazendo isso todo dia, de forma repetida. Ah, tá gostoso aqui. E eu parei de treinar, aí ganhei neném. Então, o que, que aconteceu comigo? Mãe, cansada, não tinha tempo para nada, fiz chorando, não queria comer comida, queria só pedir delivery. Em pouco tempo, quando eu fui me deparar, eu já estava com 10 quilos acima do meu peso. Entrei completamente nesse curto-circuito metabólico. Foi quando eu vi uma foto minha, a minha irmã está aqui, se ela mostrar, eu vou acalcar a raça dela, que eu estava num jogo do Corinthians, gente. Não, para de rir. E eu tava parecendo. Quando eu vi aquela foto, eu falei, meu Deus, eu pareço um hipopótamo. Aí eu falei, não, eu preciso emagrecer. Eu tava bem assim. Ali eu já não me via mais como. Eu já não me enxergava mais. Eu estava completamente perdida. Eu não sabia o que fazer. E eu não sabia nem para onde começar. Eu só sei que eu não me via bem no espelho, minha autoestima estava super baixa, eu vivia cansada, e quanto mais eu pensava em fazer alguma coisa, mais desanimada eu ficava, tá? Foi uma época, assim, bem triste. Eu lembro que eu voltei para as minhas raízes e falei, o que eu preciso fazer agora? A minha filha estava entrando na natação competitiva e eu comecei a me deparar com o esporte e aquilo tudo foi acontecendo ao mesmo tempo. Eu procurei ajuda profissional, consegui perder peso e lembrei das minhas raízes e falei, nossa, o que eu preciso fazer é justamente isso. E eu fui perdendo peso de forma gradativa. A minha irmã tá aí, tá dando palminha porque ela sabe muito. E outras pessoas também que me conheceram nessa fase lembram disso. E foi uma época que eu me senti muito perdida mesmo, não sabia por onde caminhar, sabe? E foi quando eu consegui perder meus 2 primeiros quilos. Aquilo foi uma vitória tão grande. Eu lembro que eu queria perder uns 15 quilos, uns 10 quilos. Mas sabe quando você quer fazer algo e você vê, você nunca sai daquele resultado, você fica ali, volta, ali, volta. Quando você começa a ver de forma progressiva o resultado, aquilo foi me animando, me animando. Então, junto com a alimentação, comecei a fazer atividade física, virei quase uma atleta. Mas só que a partir desse dia, nunca mais eu voltei para esse lugar, porque eu coloquei na minha cabeça, dali
Eu saí dali, para ali eu não volto mais, para lá eu não volto mais. E eu, a partir disso, fui estudar nutrição, que eu quis entender mais. Minha filha já estava na competição, na natação competitiva, e eu queria entender muito mais a respeito da suplementação, da alimentação, de atividade física. E quando eu comecei a atender, sabe o que aconteceu? Eu comecei a perceber que existia muitas Lu lá atrás, a Lu lá de trás, no meu consultório. E aí eu comecei a aplicar esse método, o mesmo que eu fiz comigo, comecei a aplicar no consultório, junto com todo o meu conhecimento científico, junto com tudo que eu sei fazer, e também com a minha vivência, porque a partir da vivência a gente tem um olhar diferente. A gente já passou por isso, e a gente sabe o que a gente pensa, o que você pensa, o que eu pensava na época, e como sair dali. Se a gente sai de uma maneira, a Joyce mesmo colocou aí que ela vivia, né? Vivia no 880. Se a gente vive no 880, a gente nunca consegue sustentar o alvo do objetivo que a gente conseguiu atingir, porque a gente sempre volta e tem aquelas recaídas. Agora, quando a gente faz do jeito certo, junto, de uma forma orientada, a gente chega no nosso objetivo e permanece nele. E é isso que o método é capaz de fazer. Quando a gente tem um método específico, a gente chega no lugar, mas a gente continua, a gente não volta. Então, é chegar lá e conseguir sustentar. Fora isso, se eu não sentir fome antes do treino, devo comer mesmo assim? Não, não deve. Porque a sua fome é soberana. Você deve ouvir o seu organismo falar com você, tá? Agora, diferente, por isso que eu falo que sempre existe o para quê, para quem, e sempre tem um porém. Pessoas que fazem uso de medicação que tira o apetite, sim, precisa comer no horário estipulado, tá? E é importante. Ontem eu ouvi na academia o seguinte: Lu, eu tive um monte de resultado. E aí eu tô fazendo tudo direitinho. Eu cortei o doce, meu, não vou falar quem é. Eu cortei o doce e eu tô fazendo direitinho a dieta, tô comendo até menos do que você mandou. Aí eu, oi? Vocês acham mesmo que comer menos do que o nutricionista estipulou para você é uma estratégia ideal? Não é, já peguei, chamei ele na chincha e falei, não é para cortar o doce, e não é para comer menos do que eu coloquei, porque você faz o seu organismo entrar no curto-circuito que a gente estava saindo, criatura. Você acredita? Então não pode. A gente precisa de uma quantidade específica para a gente realizar nossas atividades diárias. Se reduzir além disso, você pode prejudicar o seu metabolismo. E eu tô, poxa vida, eu tô trabalhando para esse metabolismo funcionar. Não pode comer menos. E cortar o doce, simplesmente cortar o doce, cortar alguma coisa, faz com que você tenha uma compulsão tardia. Isso não é nada equilibrado. O equilibrado é você ter consciência e comer de tudo, só não tudo. Comer de tudo, só não tudo. E aí que vem. Ah, treinar em jejum emagrece mais. Essa eu respondi, né, lá no início. Quanto tempo é considerado um treino em jejum? Essa é uma dúvida bem recorrente. Quanto tempo é considerado um treino em jejum? O treino em jejum não é por tempo, é por estoques. Então, por exemplo, se sua célula, se seu músculo, se você estiver sem energia estocada ali, você está em jejum. Seja por 2 horas, 4, 6, 10, 15, 25 horas, sei lá, tá? Então, você estará em jejum se você não tiver substrato energético suficiente nas suas células para treinar. Tem que comer imediatamente antes ou após também, isso tudo vai depender do tempo que você treinou, do tempo que você comeu e se você tem fome. Tudo isso são pontos relevantes para a gente levar em consideração, tá? E quem treina à noite pode jantar? O que vocês acham? Hã? Pode, pode, pode. Ah, vocês estão demais, que isso. Quem treina à noite deve jantar, tá?
Deve. Não importa se é antes do treino, se é depois do treino. Lembra que eu falei que a alimentação que trabalha, que atua de acordo com a sua rotina? Quando eu falo isso, é disso que eu estou falando, porque o seu corpo, vocês já ouviram várias pessoas na internet falando que seu corpo não tem relógio, né? Para viralizar, a gente fala qualquer coisa, gente, mas isso é verdade, tá? O Seu Henrique corpo. está com uma dúvida. Pode comer biscoito no almoço. Ele disse que à 1h30 ele vai almoçar mais petiscos e biscoito. Tem alguma coisa mais ideal, Lu? Ó, tem muitas coisas, vai depender se você tem tempo para fazer. Mas se você se organizar, você consegue fazer coisa muito rápida. Então, por exemplo, melhor do que um biscoito seria um pão francês com atum dentro, um frango desfiado ou um bife. Eu coloco até bife inteiro para não ter nem problema, nem ter trabalho de desfiar. Faz um filé de frango, tá? Você pode colocar dentro do pão, salada, leva uma fruta, acaba sendo melhor do que um biscoito. Então, seria uma opção bem, uma troca bem justa aí, viu? Eu trocaria. Mas do que nada, eu ficaria com biscoito. Então, qualquer coisa é melhor do que nada, tá? Até um industrializado. Qualquer coisa é melhor do que nada, tá? Então, ó, quem treina à noite pode sim jantar, ou pode não, deve. Então, se você vai jantar e vai treinar, depois, se quiser fazer uma ceia, ok. Ou se você fizer um lanche, mesmo que seja um segundo, terceiro lanche da tarde, vai treinar à noite, volta para casa e janta, ok também, tá? Jantar mesmo, arroz, feijão, a sua proteína, salada, isso é importante. Por quê? Você esgotou, você já vem de um dia inteiro gastando energia, talvez se alimentou de uma forma até que insuficiente. Aí você treina, você não come depois, não recupera. Aí no dia seguinte já acontece tudo isso de novo. Aí entra nesse curto-circuito que a gente vem falando aqui. Então é importante a gente ajustar isso. O que mais? O que mais, gente? Manda aí. E o pós-treino, então vocês viram, né? Vocês viram muito bem que não é obrigatório comer imediatamente após o treino, mas ignorar pode comprometer o seu resultado, pode te prejudicar. E isso vai acontecer o quê? Você vai ficar com fome, você não vai se recuperar, você vai ficar com o seu sistema todo desregulado. E é aí sim eu vou te explicar quando o seu corpo entra no curto-circuito metabólico. Você sente fome fora de hora, falta energia para você, não só para você realizar sua atividade física, mas falta energia para você pensar, falta energia para você trabalhar, falta energia para você produzir, falta energia para tudo. E você fica até o quê? Irritada, desanimada, desanimado, entende? Você treina mal, não evolui, aí você começa a achar que o problema é você e não o treino. E às vezes o problema está na sua rotina, que está faltando uma estrutura. Você precisa de uma organização. E parar de tentar sozinho, gente. Vocês têm que parar de tentar sozinho, não é? Como eu falei, eu já estive lá, fiz essa aula, porque eu vejo que tem muita desinformação na internet, viu? E aí, obrigada. Tem dúvidas? Tem perguntas aí? Pode seguir. Colocaram que é o curto-circuito diabólico, né? Eu vou ter que mudar o nome do curto. E ó, gente, para sair do curto-circuito, vocês precisam de uma orientação. Como eu falei, se você tentar. Quantas vezes você já vem tentando sozinha? Sabe? Sozinho. E você vê que você sempre está nesse mesmo ciclo. Você tenta fazer, aí você tem um pouquinho de resultado, aí logo você desiste ou pega outra informação errada na internet e aplica também, e aí começa. E esse curto-circuito você melhora, piora, melhora, piora, você está só piorando. Ah, teve um comentário mesmo no meu post que eu coloquei lá falando sobre água de berinjela, estava até falando aqui. Eu falei dos mitos, né? Água de berinjela emagrece, água com batata melhora a gastrite, e a pessoa começa, é água de berinjela o tempo todo, é treino em jejum o tempo todo, e às vezes a pessoa até tem resultado, mas só que junto disso ela começa a melhorar um monte de coisinha na rotina dela, só que ela atribui o benefício à água de berinjela, obviamente. E aí a pessoa pegou e escreveu lá, eu fiz tudo isso e tô tendo resultado. Nossa, mas me deu uma vontade de colocar, quero ver até quando.
Ai, gente. Fiquei com vontade de falar, mas não falei, não. Só falei, ó, parabéns que você está tendo resultado. É que a gente escuta bastante coisa na internet mesmo, mas eu gosto de colocar uns conteúdos mais para explicar e esclarecer. Gente, lembra Lembra que eu falei que eu tive uma estratégia para sair do curto-circuito metabólico? Então, ó, é um método que eu coloco para todos os pacientes que vêm com essa dúvida, essa questão, porque até aqui você já entendeu que você não vai precisar treinar mais, você vai precisar treinar melhor. Né? Então, eu já estou com um resuminho aqui, e principalmente, você precisa se alimentar de um jeito que trabalhe a favor do seu corpo e não contra ele, tá? Então, acho que até aqui já ficou bem claro isso para vocês, correto? Não é treinar mais, é treinar de forma eficiente, não é comer menos, é comer de forma a fazer com que você treine bem, a fazer com que todas as funções do seu corpo sejam realizadas de forma eficiente. Não é só o treino que tem que ser eficiente. Todas as funções do seu corpo precisam ser eficiente. Concorda? E aí, quando eu falo que você precisa, de verdade, organizar o básico do jeito certo, que é o simples que funciona, o que eu consegui fazer comigo e aplicar com os pacientes que eu atendo até hoje, que é, eu gosto de trabalhar com a reconexão do corpo, com uma estratégia alimentar, uma organização inteligente, é trocar a bolachinha pelo pão com frango, olha, organização inteligente e ter consistência de forma simples, é fazer um pouquinho, você faz primeiro e depois você melhora, vai fazendo e vai melhorando, vai fazendo e melhorando. Então, ó, escuta bem, esses 4 passos para mim são primordiais, tá? Reconexão com o corpo, uma estratégia alimentar, organização inteligente em todos os aspectos da sua vida e a consistência de forma simples, sem aquela coisa que a gente fica vendo aí cheio de motivação na internet. Queria falar um pouquinho para vocês do protocolo, o PEN, que é o protocolo de estabilização metabólica. Lembra que eu falei do desafio, gente? Lembra que eu falei do desafio? Vocês tanto, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Vocês tanto me pediram desafio que vocês conseguiram. Foi uma caixinha de pergunta. Eu coloquei uma caixinha de pergunta lá nos stories. Aí uma pessoa colocou assim: ô Lu, por que você não faz um desafio de 21 dias? Eu falei, olha, vou pensar no desafio e respondi e postei. Gente, eu tinha acabado de postar, tinha dado menos de 10 minutos de postagem, tinha o quê? Umas 50 visualizações só. Nos stories, assim, bem no comecinho, menos de 10 minutos, 50 visualizações e mais de 10 comentários. Eu quero. Eu falei, quê? Não, se vocês estão pedindo, eu vou fazer. Então, ó, eu tenho um protocolo que ele vai fazer você entender o que está travando o seu corpo, sério, sério mesmo, hein? Você vai seguir um passo a passo simples e aplicável, do jeito que eu estou colocando aqui, com estratégias simples que você consegue fazer no seu dia a dia. Você vai conseguir reorganizar a fome, a energia, a saciedade, e ainda criar uma base real para manter isso de forma consistente e contínua. Ah, gente, e ó, o PEN vai ser feito comigo. Então, nós vamos fazer junto, é isso. Ó, o PEN consiste em um método de 7 passos. E eu vou fazer isso em forma de desafio. Não é sensacional? Gente, eu estou muito animada, porque, ó, esse desafio vai acontecer para você e para você ver que você consegue ter resultado. Ó, eu não estou prometendo resultado em 7 dias. É um processo constante, é contínuo, mas você vai conseguir adaptar isso para o seu dia a dia, você vai conseguir executar isso. E quantas vezes você já tentou algo e voltou para o mesmo lugar? Eu quero te ajudar a criar um hábito, tá? Lembra que eu falei que primeiro você faz, depois você melhora? Você tá aqui, você não precisa chegar aqui. Se você tá aqui para chegar aqui, vai andando aos poucos, você vai construindo hábitos, e é desse jeito que eu quero fazer com você. Eu vou fazer com você em 7 passos, que, ó, eu vou mostrar para você como que é o PEN, tá? Para você entender direitinho. A gente vai trabalhar reconexão,
alimentos estratégicos, ali eu vou te ensinar a escolher alimento, você vai saber os alimentos que te trazem saciedade, você vai saber os alimentos que você acha que você vai emagrecer, que você acha que está abafando, arrasando a boca do balão, mas você está se prejudicando. E tem muita pegadinha dos alimentos. Então, você vai aprender isso. Você vai aprender mais sobre os macronutrientes. O que é macronutriente? Carboidrato, proteína e gordura. Vai aprender mais sobre isso. Parar de demonizar o carboidrato e de supervalorizar a gordura. Você vai conseguir colocar a proteína, o carboidrato, a gordura para trabalhar a seu favor. Você vai aprender a montar um prato saudável. Gente, só até aqui, ó, só até esse passo 4, tem pessoas, eu tenho muitas pessoas que conseguiram chegar no objetivo. Eu não preciso nem calcular uma dieta na unha, assim, ó, no cálculo matemático. Se você conseguir aplicar isso daqui, você já colhe benefício para o seu organismo. Então, além da montagem do prato, o passo 5, eu vou trabalhar lanches e substituições, porque você não vai precisar ficar só em biscoitinho de água e sal e clube social e fruta. Você consegue colocar vários alimentos estratégicos e comer de forma prazerosa, porque a comida ela tem que ser algo que remete prazer para a gente, e não frustração, arrependimento e culpa. Você vai aprender a organizar as suas refeições, fazer substituição. Você vai entender o que é o fast food do bem. Eu tenho uma lista imensa de como você pode comer fora de casa, pedir um delivery, ou improvisar sem perder o controle. Então, a gente precisa de trabalhar a nossa vida real sem radicalismo. Quando a gente tem essa leveza na nossa vida, tudo flui, entende? E a organização inteligente, que é o passo 7, que você vai conseguir estruturar tudo isso dentro da sua casa. Colocar armário inteligente, uma geladeira inteligente. Vocês já viram nos meus stories, quem está me acompanhando há bastante tempo, sabe que eu chego em casa, abro a geladeira, abro o freezer, abro o armário, eu tenho uma refeição em 5 minutos. Isso em qualquer dia e horário da minha vida. Eu não estou mentindo, porque vocês me vê fazendo isso. E tem gente da minha família que eu não ia mentir aqui também, não. Deixa eu falar uma coisinha aqui, ó. Quanto você acha que custaria ter clareza total do que fazer antes e depois do treino e conseguir fazer tudo sem depender de motivação e sem tentar 1000 coisas ao mesmo tempo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para você quanto que você gastaria para ter tudo isso, uma consulta comigo. Esse desafio nós vamos fazer por 7 dias consecutivos, e eu ainda vou dar todo o auxílio pelo WhatsApp, tá? Então, vai ser como se fosse uma consulta comigo, num grupo privado. A gente vai trocar experiências, trocar os resultados, e, assim, eu vou falar para você que quem aplicou o PEN sem uma dieta calculada, teve muitas pessoas que colheram resultado. Eu acredito muito nesse método, muito, porque eu trabalho com ele desde que eu me formei, mas como eu disse, eu apliquei em mim também, e com muitas pessoas que eu oriento, entende? Então, assim, é algo que eu trabalho de uma forma muito séria. Agora, pega o celular, abre a câmera aqui no QR Code. Hoje aqui, vamos fazer esse desafio comigo? Vocês tanto me pediram. Passo a passo do Pay. Acesso vitalício à plataforma. Eu quero mostrar para vocês como que vocês vão entrar lá na plataforma. Você, acessando aqui o QR Code, você já consegue entrar no PEN agora. Deixa eu mostrar como que ele é aqui por dentro. Adorei o método, eu consigo... Priscila! Aqui, a Priscila, ela tem o método, o PEN. Adorei o método, Lu. Eu consegui perder 5,7 kg. Obrigada pelo incentivo. Olha isso. É verdade. A Priscila, ela conseguiu, a partir do método, foi com as orientações do passo a passo, ela conseguiu trazer isso para a vida dela, e ela conseguiu, não é só perder 5,7 kg, ela ganhou vida. Ela conseguiu ajustar tudo o que estava na vida dela em desequilíbrio e conseguiu.
isso. Eu tenho certeza, olhando para ela, que isso vai ser de uma forma duradoura, vai ser de uma forma definitiva. Eu tenho certeza. Eu, Priscila, parabéns, parabéns mesmo. Deixa eu mostrar como que você vai enxergar o PEN. Alguém tem alguma dúvida? Gente, sobre a aula, sobre pré, pós-treino, sobre o PEN agora, deixa eu mostrar aqui como que ele funciona lá dentro da plataforma. É o PEN, você vai ter acesso a ele e você vai ter acesso ao passo a passo, que são, ó, 7 passos. Mas como eu falei, quem está aqui vai fazer junto comigo. Então, eu não só vou liberar o acesso, mas também nós vamos fazer juntos esse desafio, e eu tenho certeza que você vai se beneficiar com esse método. Cada aula aqui tem um PDF, que é um material complementar para você consultar sempre que precisar. Aqui, ó, passo 1, lembra que eu falei? Deixa eu abrir aqui. Ó, passo 1. Aqui, ó. Aí tem um PDF. Vou baixar o PDF aqui, ó, para vocês. Deixa eu abrir. Sempre tem uma aula. Dentro desse vídeo, eu explico todo o passo a passo que você precisa executar. E tem o PDF para você consultar sempre que precisar. Aí não precisa assistir nada, tá tudo ali explicadinho. Eu tenho até ele aberto aqui. Peraí. Ó, passo 2. Então, sempre tem. Ó, gente, eu gosto muito dessa aula, tá? Eu gosto muito disso, hein? Olha, tem até pizza. Passo 2, passo 3. E é tudo com estratégia simples, tá? Nada mirabolante. Porque, assim, a gente fica esperando uma fórmula mágica da internet, quando, na verdade, nas simples atitudes que você vai tomar no seu dia a dia, você já consegue colher o seu benefício. E aqui eu tô para facilitar a vida de vocês. Porque eu vejo que muita gente faz de tudo e o resultado não vem. Parece que a pessoa faz de tudo, mas não faz nada. E aí treina e não tem resultado, não tem energia para nada, já acorda cansado, mesmo após uma boa noite de sono. Isso é o corpo em curto-circuito metabólico. E quando a gente consegue reestruturar tudo isso em passos simples, a gente consegue reorganizar tudo que está atrapalhado na sua vida. E aí é um intestino desregulado, desordens em exames laboratoriais por consequência de estilo de vida. E agora, com tudo isso que eu compartilhei aqui com vocês, eu tenho certeza que com tudo isso você já consegue ter melhoria, certo? Organizei aqui uma rotina de pré, pós-treino, intratreino, e assim, eu vou ficar aqui até tirar a última dúvida. Gente, eu quero todo mundo, vamos fazer um desafio junto, vamos fazer um barulhão, porque, ó, eu tenho certeza que você vai conseguir adaptar isso para sua rotina de uma forma muito divertida, tá? Isso eu posso garantir para você, porque, ó, te animar eu vou conseguir. Sem sofrimento, isso mesmo, sem sofrimento. Ó, deixa eu colocar aqui, ou você escolhe continuar treinando sem estratégia, comendo no modo automático e achando ainda que é falta de disciplina, porque esse monte de pessoal da internet fica aí colocando frases motivadoras, colocando que a disciplina é isso, você precisa de disciplina, essa fé, sabe esse monte de frase montada? Não, na verdade, a gente precisa de estratégia, a gente precisa de leveza, a gente não precisa de mais peso, tá? Porque aí você pode organizar o básico, entender o seu corpo e finalmente ter resultado. E imagina com uma pessoa te auxiliando no passo a passo, desculpa aí, mas isso que é importante. Por isso que, ó, a partir de agora, eu quero que você aplique isso que a gente falou hoje para a tua vida, e depois você me conta. Depois você me conta como que vão ser seus treinos a partir de hoje. Então, sem pensar que um suplemento faz mágica. Ninguém me perguntou nada sobre suplemento, inclusive. Nossa, só a creatina. Né? Então, quando a gente começa a estruturar a nossa refeição de uma forma estratégica, a gente nem precisa tanto. O suplemento é só a cerejinha do bolo, é só para complementar. A gente suplementa, ele complementa. Alimento é o que nos alimenta, é o principal. Então, a gente estrutura a nossa casinha, organiza todos os nossos sistemas e coloca um plus
para trazer um benefício a mais, que é o suplemento. Não vamos atribuir a nossa melhora da performance num suplemento, num injetável, no suco. É isso. Quando você coloca algo na sua vida e acredita, foi o que a Priscila fez. Ela fez o método e ela confiou, ela acreditou no método. E o método funcionou, porque ele trouxe o que ela buscava. Colocar para fazer, e eu digo para você que não é algo que vai fazer você sofrer. Você vai curtir o método, porque é um método de uma forma mais leve, você consegue estruturar algo para a sua vida que vai trabalhar de acordo com o seu objetivo, e não fazer você acreditar em um modismo a mais, em algo que você coloca como único e específico para você obter aquilo que você busca. Não, a gente consegue com várias atitudes nossas, durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante todo o nosso processo, que vai fazer a gente criar os hábitos para conseguir chegar onde a gente quer e permanecer lá. O mais importante é você chegar lá e conseguir estar lá. Tem tanto medo da alimentação e a gente tem tanto receio de fazer algo errado, que a gente quer fazer 100% certo, que a gente acaba fazendo 100% errado. E aí você tem um pouquinho de resultado, logo você não consegue seguir. E assim, eu não vou te trazer nada de uma forma mirabolante, não. É ajustar o simples, o básico. E quando você tem esse entendimento, essa clareza, essa leveza na sua alimentação, você vai falar, puxa vida, era só isso que eu precisava fazer? Não acredito. A Priscila está aí para falar para vocês. Fala aí, Li, você fez? Luana disse que já está com a expectativa alta, que ela está dentro. Aê, Lu! Seja bem-vinda! Já temos pessoas dentro do desafio. Ó, Vanessa também acabou de dizer que está dentro. Vanessa! Obrigada! Para quem entrar no PEN, no dia a dia, a gente vai conseguir estruturar esses lanches, essas coisas que eu faço de uma forma bem mais fácil. Você vai falar assim, puxa vida, como eu não tinha pensado nisso antes. E é isso, eu adoro ouvir isso, quando eu crio algum tipo de estratégia específica, característica, porque imagina, a gente vai ter um grupo no WhatsApp, você vai tirar todas as suas dúvidas comigo. Quando a gente está dentro desse curto-circuito, eu estou brincando para se tornar um processo mais leve, mas não é nada gostoso estar ali. Eu sei muito bem o que eu passava quando eu tentava vestir uma roupa e não me servia, quando eu me olhava no espelho e não me enxergava, quando eu tentava executar uma atividade simples do dia a dia e me sentia cansada. E não digo atividade de exercício, tá? Atividade simples, trabalhar, fazer as coisas em casa, cuidar dos filhos. Eu me sentia sempre cansada. E aí, hoje, eu até me arrependo um pouco nessa fase que eu abri mão de estar um pouco, brincar mais com os meus filhos, tá? Por conta desse cansaço extremo que eu vivia, esse estresse que eu tinha. Tudo isso por consequência de um estilo de vida que não era favorável. E quando a gente não está bem com a gente mesma, afeta todos os nossos sistemas, não é somente a estética. A estética acaba sendo de menos, mas só que a estética, ela traz prejuízos para nós que repercute em todas as áreas da nossa vida. Eu ia trabalhar sem vontade, o trabalho não era gostoso, cuidar dos meus filhos não era gostoso, brincar com eles, eu cuidava, simplesmente cuidava, era comida, dar banho, levar ao médico, vacina, mas aquele momento juntas, eu acho que isso me faltou, nessa fase foi o que mais me prejudicou mesmo. Mas hoje eu falo com muita leveza mesmo, porque quando eu consegui sair disso, me trouxe uma paz interior genuína. E hoje eu vivo isso com leveza. A gente deve, claro, se aceitar do jeito que você está. Então, hoje, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é se aceitar, do jeitinho que você está, que você é especial. Mas você pode buscar melhorias, isso sempre. Sinal, tem algum sinal se é sede de água ou se é fome? Tem, Henrique. Primeira coisa, bebe água. Passou, é sede. Não passou, é fome. Mas, vamos lá, por exemplo, se você tem você busca emagrecimento, eu sempre devolvo a pergunta, tá? É assim mesmo. Você busca emagrecimento ou você está em fase de ganho de peso, ganho de massa? Emagrecimento? Ah, tá.
A gente confunde, muitas das vezes, quando a gente está em dieta para emagrecimento, é comum as pessoas confundirem a sede com a fome. E às vezes isso, Henrique, você vai perceber que é o curto-circuito metabólico que eu tanto falo, que está agindo dentro do teu corpo. E quando você começa a entender isso, você vai saber diferenciar o que é fome, o que é sede, o que é emoção. Lembra que eu falo também bastante sobre o comer emocional? Que a gente está ali cansada, estressada, ansiosa, a gente acaba comendo, e isso às vezes nem é fome, tá? Às vezes é sinal de que você está descontando a sua fome, a sua emoção na comida. E para a água funciona da mesma forma. Por quê? O seu organismo, ele entende que você está em déficit, que você está em débito com ele, porque você não consumiu a quantidade de água diária, você não ingeriu. E se você ingere uma quantidade de água insuficiente, o seu organismo vai te trazer o quê? Vai te devolver um sinal. E esse sinal, você não sabe distinguir se é sede ou se é fome. E às vezes você confunde com a fome. Tá conseguindo entender? Alguém mais sente isso? Alguém mais já percebeu alguma vez que era sede, achou que era fome, bebeu água e passou? Já aconteceu. Tenho 100 quilos e penso nos 90, é isso mesmo. Vivo com fome. Sabe por quê? Geralmente, e há estudos, tá? Geralmente quem busca emagrecimento está pensando em parar de comer o tempo todo. E quem pensa em parar de comer o tempo todo está pensando em quê? Está pensando em comida. Agora, quando você começar a virar o pensamento, parar de pensar tanto na restrição e parar de enxergar o alimento como vilão, você começa a desbloquear todo esse processo. E as coisas começam a caminhar do jeito certo. Eu quero que você comece a perceber, a partir de hoje, toda a mudança do seu corpo. Se você se sente mais disposta, mais disposto, se você melhorou a condição do seu sono, seu intestino, seu estresse, tudo. Eu quero que você comece a notar e perceber toda a mudança. Porque às vezes, hoje você lembra o que está acontecendo, mas amanhã você melhora, você esquece que melhorou. E aí fala, puxa vida, eu não tive resultado. Aí eu começo a perguntar, como que você está? Como que está seu intestino? Ah, tá funcionando normal. Ai, como que está seu sono? Ah, estou bem. Como que você está de energia? Estou bem, mas, poxa, não melhorou? Ou você não percebeu? Então eu quero que você perceba. E outra coisa também, amanhã de manhã, se você conseguir passar numa farmácia, se você tiver em casa uma balança para se pesar, eu gostaria que você fizesse isso, tá? Faça o seu peso, anote, porque você vai colher benefícios após um tempo de estratégia feita. Então, eu quero que você faça isso. Tá? É muito importante você ver o seu resultado, porque você vendo o seu resultado, isso daí é a sua injeção de ânimo. Isso que vai fazer você continuar adiante. Pergunta, obrigada por vocês. Olha, nós começamos a reunião 8 da noite, já é quase 10 da noite. Obrigada por todos vocês que ficaram aqui até agora. Estou super feliz, super feliz. Muito obrigada mesmo. Estou no PEN e vou postar os resultados. Viu? Muito obrigada. Vamos buscar esses 90 aí, pode contar comigo. Então, ó, nós vamos ter um grupo aí específico para quem está no PEN. Mas esse grupo que vocês estão do WhatsApp, não sai não, tá? Eu vou colocar aqui algumas informações ainda. E, gente, muito obrigada mesmo. Posso encerrar? Posso encerrar? Gente, deixa eu parar de gravar aqui, parar a apresentação, parar de gravar. Obrigada por todos, obrigada por quem entrou. E quem não entrou, espero você, hein?